Olá pessoal, começamos mais um programa Avanço Tecnológico. Esse programa está sensacional. Eu tenho a honra aqui de estar recebendo a professora doutora Maria Elisete Kunkel, ela que é física e PhD em biomecânica e professora da engenharia biomédica da Unifesp, campus São José dos Campos. Professora, obrigado por ter vindo aqui. Obrigada, Renato. Trazer toda a informação e conhecimento. Vocês estão vendo que tem bastante prótese, componentes aqui na mesa, pois ela vai explicar o detalhamento sobre isso. É muito interessante o trabalho, o desenvolvimento que a professora vem fazendo, né? Parabéns, professora, pelo trabalho que a senhora vem desenvolvendo. E esse tema principal desse programa, nós falaremos sobre o uso da engenharia biomédica, né, no desenvolvimento, no uso da tecnologia para melhorar a vida das pessoas com prótese e tudo mais, né, professora? Parabéns mais uma vez. Professora, só para o pessoal ficar sabendo, né, ter um pouco mais de conhecimento, quais são as principais características do engenheiro biomédico, professora? A engenharia biomédica é um curso novo no Brasil, ele tem mais ou menos 12, 13 anos, Nossa. Mas fora do Brasil ela já existe há mais de 30 anos, são quase depois da Segunda Guerra Mundial, que começaram a surgir a necessidade de soluções tecnológicas implementadas na medicina. Então, o engenheiro biomédico, o aluno ele vai ter uma formação tanto de engenharia quanto a parte da medicina, mas do ponto de vista de conhecer o corpo humano, de entender como é que ele funciona, não é para clinicar nem atender. Justamente porque ele vai usar ferramentas de diversas áreas da engenharia para aplicar nas diversas áreas da medicina, que vai da ginecologia, odontologia, até mesmo envolvendo a veterinária. Então, soluções tecnológicas para auxiliar a vida. Eu vejo até o trabalho, a gente vai falando do projeto MON 3D, é um projeto maravilhoso que você desenvolve aqui na Unifesp, né? Da qual dá dignidade, né? Melhora a vida das pessoas. Temas de tecnologia de materiais, professora, desenvolveu muito nessa área? Nos últimos anos, nós temos novos materiais. Se a gente pensar só na impressora 3D, na parte da manufatura aditiva, tem muitos materiais novos que surgiram específicos para essa tecnologia. Então, hoje nós temos para a manufatura aditiva, tem plástico, cerâmica, dentro dos plásticos diversos tipos de polímeros com diversas características, tem metal em pó, fibras que pode ser utilizado para fazer ligas diferentes de titânio. Então, são materiais que vão desde materiais convencionais até cimento, por exemplo, para fazer uma casa por impressão 3D, e aí entram também os materiais biológicos, né, que também podem ser utilizados para fazer bioimpressão. Professora, então a impressora 3D revolucionou, então, a engenharia. Ela está revolucionando, sim. Ajudou a impulsionar. Isso. Se não fosse ela, daria muito, conseguiria fazer com molde e tudo, mas daria muito mais trabalho, né, professora? Tem limitações, né? Uma geometria muito complexa, uma estrutura muito personalizada para fazer por molde não vale a pena, porque o molde é muito caro. Então, na área médica, as maiores necessidades são de dispositivos customizados. Então, tem que ser específico para aquela pessoa com aquele problema que ela tem no momento. E isso é uma coisa que a manufatura aditiva consegue resolver rápido. Fazer um dispositivo específico para uma pessoa com um custo baixo, sem envolver um custo muito alto. Professora, e esse projeto, é um projeto maravilhoso, pessoal, até falo para vocês entrarem lá no Instagram, MON 3D, né, professora? Eu acompanho lá, o trabalho que eles fazem, trabalho maravilhoso. O que é o projeto MON 3D, professora? O projeto MON 3D é uma iniciativa que começou, é uma iniciativa de impacto social, que ela começou quando eu trabalhava na UFABC. Eu terminei o doutorado na Alemanha, voltei para o Brasil, trabalhei um ano como professora visitante na Universidade Federal do ABC, e lá eu entrei em contato com novas iniciativas que estavam acontecendo no mundo, envolvendo o uso da impressora 3D para fazer dispositivos médicos. Então, uma dessas iniciativas foi um grupo na África do Sul, que eu entrei em contato com eles, e me chamou a atenção porque ele estava dando uma entrevista e ele falava que tinha feito as próteses, que já dava para usar para crianças. Aí eu entrei em contato e aí eu falei que queria desenvolver no Brasil também. Em paralelo já começou um outro grupo nos Estados Unidos com modelos mais funcionais. E aí tinha uma impressora 3D lá na UFABC que não estava em uso, inclusive. Era uma impressora 3D que ela estava meio parada. E aí nós começamos a fazer as próteses com essa impressora. Mas depois de um ano eu passei no concurso aqui na Unifesp de São José dos Campos, eu vim para cá. E aí no que eu vim para cá eu perdi a impressora, porque não tinha mais a impressora que tinha lá.
E aí nós tivemos que fazer todo um trabalho de envolver a sociedade para chamar atenção para a importância do projeto, para pedir doação, para a gente ter uma estrutura que permitisse começar a fazer as próteses. Então, essa estrutura ela envolve os recursos de equipamento, material, quem vai trabalhar, né, quem vai fazer as próteses, os alunos. Então, assim, eu formei uma estrutura que permitiu que hoje a gente consegue fazer uma prótese por mês, atender pessoas em diversos lugares do Brasil. A gente consegue fazer o processo todo à distância, a pessoa só vem receber a prótese, fazer os testes de ajuste e algumas coisas da reabilitação e tem funcionado. Então, tem dado certo dessa maneira. Quantas pessoas já foram atendidas? Nós temos uma média de 25 pessoas que já foram atendidas, porque nós estávamos fazendo de forma não regular. E aí criamos protocolos para atender uma pessoa por mês. Em 2019 foi bem certinho, só que no fim do ano começou a pandemia. E aí nós tivemos que mudar os protocolos, não conseguimos, porque as pessoas vinham ou nós iríamos, né? Eu já tive em vários estados para fazer essa entrega, esse contato com das próteses. Aí no que limitou as viagens, nós passamos a atender pessoas que pudessem vir de carro, do Rio de Janeiro, de São Paulo, então nós limitamos um pouco o atendimento, mas nós continuamos fazendo atendimento e os outros projetos em paralelo. Professora, tem uma prótese aqui que a senhora trouxe, né, como exemplo, essa aí obviamente é para criança, né? Sim. Só poderia explicar, por favor, como ela funciona? Todas essas partes coloridas, fora o velcro, elas são impressas na impressora 3D. Olha. Então a gente consegue imprimir, em um dia dá para imprimir todas essas partes. Essa parte aqui em azul, por exemplo, ela é impressa plana e ela é moldada com soprador térmico. O desenho, as cores, vai depender do desejo da criança. Essa parte do estilo da prótese, da customização, é muito importante para a reabilitação. Com certeza. Porque às vezes a criança ela tem isso. Né, a criança tem um personagem, às vezes é até o time de futebol, às vezes é um conjunto de cores que a gente já teve prótese de criança que pediu para fazer com as cores da escola. Olha. As cores da escola que ela começou a estudar, as cores do time, do pai que já tinha falecido. Então, assim, esse conjunto de cores do design tem todo um significado. E agora, como nós temos já uma quantidade grande de filamentos com cores diferentes, nós temos a opção de oferecer essa riqueza de detalhes. Então, a prótese ela é toda de plástico, ela é bem leve e ela funciona pelo movimento da articulação. Então, esse modelo aqui é para quem tem pelo menos 1/3 da região aqui do antebraço. Então, isso que eu ia perguntar, professora, dependendo do tipo de amputação que teve, é um tipo de prótese. É um tipo de prótese. Com certas características. Nós acabamos trabalhando só com esse modelo, é o modelo que nós mais utilizamos, porque é o tipo de amputação que mais existe, congênito, né, da criança que já nasce com aquela amputação. Então, quando ele tem o coto muito curto, esse modelo não funciona, porque ela tem que fazer uma força aqui para abrir e fechar. Então, a gente tem projetos de melhorar essa prótese aqui com outros tipos de acionamento, utilizando músculo, né, com sensores nos músculos. Tem projeto em andamento para utilizar um tensor de força, para ela ter que fazer uma força e a força manter a estrutura. Tem um outro projeto que é uma prótese estética, só de colocar e tirar, porque algumas crianças elas gostam de ter a mão, mas elas não querem muito fazer o uso, porque tem a outra mão. Então, a gente foi dentro desse projeto, criando vários outros projetos. E esse projeto aqui acabou sendo um projeto motivador e alimentador dos outros projetos. Porque a gente aprendeu muito fazendo essas próteses, e aí a gente pensou, então dá para fazer alguma coisa para o quadril, dá para fazer para a perna, dá para fazer para o braço, e aí a gente vai explorando isso dentro do curso de pós-graduação. Fantástico. Olha, pessoal, continue acompanhando, a gente vai para um breve intervalo, você vê que tem muito interessante, ainda tem mais coisa para a professora mostrar para a gente aqui, continue acompanhando, voltamos já para o programa Avanço Tecnológico. Olá pessoal, voltamos para o programa Avanço Tecnológico, agora no segundo bloco, mais uma vez, só comentando o que eu comentei no bloco anterior, a honra, né, de receber aqui a professora doutora Maria Elisete Kunkel, ela que é física e PhD em biomecânica e professora da engenharia biomédica da Unifesp Campus aqui de São José dos Campos, né, professora? Mais uma vez, obrigado, viu? Quem não acompanhou, assista o primeiro bloco, está fantástico, ela está explicando sobre a prótese de mão, né? As características, toda a forma como é desenvolvido e é feito e a tecnologia envolvida nisto. Professora, nós teremos agora Paralimpíadas, né? Tivemos as Olimpíadas, agora as Paralimpíadas na sequência.
Hoje acompanho há um tempo, eu vejo que eles têm algumas próteses, né, que usa para correr, os corredores, dentre outros. Aquelas próteses, ela tem que ter uma resistência mecânica muito alta, né, professora, que sofre muito impacto, né? Qual tecnologia que é utilizada? Nós temos vários projetos na Unifesp para membro superior, mas para membro inferior nós não fazemos ainda por impressão 3D. As próteses de membro inferior, elas têm que oferecer uma segurança, né, grande para quem está andando. Se eu estou usando a prótese de mão e ela quebra, é chato, mas não vai me causar um acidente. E a prótese de membro inferior, ela tem que ser segura. Então, elas precisam ser um material muito resistente, né? Essas próteses que você falou, que tem um formato em C, formato em S, elas são, na verdade, uma lâmina feita de um material laminado, e é uma combinação de fibra de carbono, porque ela tem que ser leve, ela tem que ser, a aerodinâmica dela tem que ser específica, né? E elas chegam a ser mais eficientes do que até mesmo o pé, para correr na hora do desempenho assim, motor. Impulso um pouco mais, porque ela tem toda uma possibilidade de amortecer o impulso. Interessante. E é caríssima, né? É muito caro o valor dessas próteses. Eu tenho um projeto de mestrado que eu estou orientando, de um aluno que tem uma empresa que ele está desenvolvendo próteses parecidas, e ele usa a impressão 3D para fazer a prototipagem. Antes de fazer a prótese realmente com o material mais caro, ele faz vários protótipos para ver o desenho, o design, o encaixe, e aí depois ele passa para fazer com o material final. Interessante. E o que a senhora falou é verdade, realmente ela tem que ter uma grande resistência mecânica, e também o custo dela é alto, né? Isso. Por isso que no esporte de alto rendimento, é claro, ela acaba... por exemplo, para uma criança que cresce, que troca... Troca direto já não compensa. A gente tem as próteses de membro superior, essa daqui foi para uma criança de 4 anos. Mas essa criança já cresceu, a gente já fez a segunda para ela, porque ela tem agora 6 anos. Então, assim, em 1 ano e meio tem que trocar a prótese. E aí, inclusive, ela pediu para fazer outro desenho, agora é outro desenho animado, que ela está vendo agora, que se identificou um pouco mais. E funciona assim, tem que fazer essa troca. Que eu acho que esse aí é de herói, né? Eu acho que isso, a maioria são de super-heróis. Essa aqui é da Mulher Maravilha, né? A Mulher Maravilha, isso, a Mulher Maravilha. Ô, professora, aqui a senhora trouxe outra que eu acho interessante. Esse aqui do bebê, você pode explicar o que é esse? O que é, professora? Esse daqui é uma órtese... Opa, que tá aberto. Essa daqui é uma órtese que ela tem a função de substituir o gesso. Certo. Tem um problema que algumas crianças nascem, que é o desencaixe do quadril. Então, ela, por algum motivo, a articulação não está bem sedimentada, e para fazer o tratamento, a médica tem que colocar nessa posição, e ela tem que ficar mais de 100 dias imobilizada. Nossa. Então, a gente está falando de um bebê aqui de 6 meses, mais ou menos, que vai ficar imobilizado durante tanto tempo. O gesso, ele tem uma série de problemas, por exemplo, o peso dele, a mãe não consegue amamentar direito, ele é muito pesado. O calor, né, professora? Acaba incomodando. E o gesso não pode molhar, só que aqui é uma região que o bebê vai ter fezes, vai ter urina, e ele vai acabar molhando, fica muito mau cheiro. E quando o gesso molha, ele vai ficar mais mole e ele vai perder a estabilidade. Então, a nossa ideia foi desenvolver um dispositivo para substituir o gesso. Para fazer a órtese, primeiro nós tivemos que fazer o bebê, porque a gente precisava de um bebê no laboratório exatamente com essa posição. Tem até a fralda, né, professora? Tem até a fralda, porque a gente tem que ver se com a órtese é possível trocar a fralda, né, e tudo mais. Aí a gente colocou uns motivos aqui infantis, está desenvolvendo um sistema de gesso, e tem até esse furo aqui, ó, é o furo da vacina. Olha! Porque quando o bebê está com gesso, ele não recebe as vacinas. E é muito e tem um risco grande dele não ser imunizado no calendário infantil. Perfeito. Então a gente fez um furinho aqui específico, que é para a vacina. E são várias características que a gente vai pensando, tentando melhorar. Esse projeto tem apoio do CNPq, é feito com um conjunto de médicos, e o objetivo é tentar trazer um pouco mais de conforto para o bebê e para a mãe que está cuidando do bebê. Porque esse bebê fica tendo tratamento durante esses 100 dias em casa. Assim, ele no gesso, a mãe tem que ficar virando ele durante a noite, porque pode formar escaras ou feridas. Uma segunda fase desse projeto, porque a gente não conseguiu dar o andamento nos testes com os bebês na pandemia, está aguardando passar esse período, mas tem um aluno que vai desenvolver sensores que vai ficar dentro da órtese. E a ideia dos sensores veio porque eu acompanho um grupo de mães que tem bebês com esse problema, e uma mãe falou que tinha achado, quando o médico tirou o gesso, ela falou que aqui tinha 2 bolachas, que o bebê comia a bolacha e colocava aqui dentro. Aí eu pensei, onde cabe uma bolacha, cabe um sensor. Então a ideia seria colocar um sensor para medir a temperatura desse bebê, frequência cardíaca, se ele se virou, né, um sensor de posição, para dar um pouco mais de tranquilidade para o cuidador do bebê. Com certeza, e uma qualidade melhor para ele também, né? Isso. Ô, professora,
Então, essa é também uma das características principais do engenheiro biomédico, né? Ou seja, trazer soluções tecnológicas para melhorar a vida das pessoas. Né? O engenheiro biomédico, ao longo do curso, ele vai conhecendo os processos tecnológicos que existem. Impressão 3D é um dos processos, o uso de sensores é outro. Os materiais específicos. Materiais, né? E processos. Aí ele tem que conhecer o corpo humano muito bem, certo. Como é que ele funciona, e conhecer da área médica quais são os problemas mais recorrentes. E aí, dentro da especialidade médica, o engenheiro biomédico pode desenvolver um equipamento para fazer o diagnóstico, um equipamento para fazer o tratamento, um dispositivo que vai ajudar naquele processo, ou então alguma coisa relacionada com as novas tecnologias, né, da indústria 4.0. Fantástico. Professora, tem um outro aqui que é essa aqui. O que seria isso aqui? Professora? Esse aqui é um biomodelo, biomodelo, né? Um biomodelo de uma parte do quadril. Então, os biomodelos são complementos que vão ajudar o médico na hora da tomada da decisão de fazer ou não uma cirurgia, de qual é o material que ele vai usar na cirurgia. Bacana. Então, uma pessoa vai ter uma operação de quadril. O médico faz a tomografia, ele consegue ter uma visão 3D, certo. Mas ele não tem isso fisicamente. E agora, com a impressora 3D é possível fazer essa impressão. Então, a gente tem a possibilidade, então, de observar aqui detalhes. Às vezes, o médico vai fazer uma cirurgia de quadril e a pessoa tem uma variação anatômica. Ela tem um quadril diferente de todos os quadris que ele já viu. Então, ele, com a possibilidade de ter isso em mãos, ele consegue fazer um planejamento cirúrgico melhor. A cirurgia acontece em menos tempo e a pessoa se recupera mais rápido. Então, tem um outro aqui que é um coração. Esse projeto aqui é específico para cirurgias neonatais. Então, o médico que vai fazer a cirurgia no bebê bem novinho, é muito pequeno o coração, ele tem que fazer uma cirurgia nos primeiros dias de vida. E se ele tiver a possibilidade de ter esse coração grande na mão, para ele analisar, vai ser melhor. Uma escala aumentada para ele ver os detalhamentos. Isso, e a nossa ideia é fazer esse coração também no material flexível. Ele vai conseguir abrir o coração, ele vai conseguir cortar, e ele vai conseguir simular a cirurgia que ele vai fazer no bebê. Então, se ele tiver de ter algum procedimento inovador aqui, ele faz aqui, não vai fazer lá diretamente, testando inicialmente no bebê. Olha, vamos para um breve intervalo. Continua esse vídeo, está muito interessante. Tem o último bloco, a professora vai passar ainda mais informação para todos nós. Continue acompanhando e voltamos já ao programa Voz Tecnológica. Olá pessoal, voltamos com o terceiro e último bloco do programa Voz Tecnológico. Conforme eu comentei anteriormente, tenho a honra de estar recebendo aqui a professora doutora Maria Elisete Kunkel, ela que é física e PhD em biomecânica e professora de engenharia biomédica na Unifesp Campus São José dos Campos. A professora está ensinando para nós aqui, dando uma aula literalmente sobre algumas características, alguns trabalhos, somente alguns trabalhos, né, professora? Sim. Vocês desenvolvem muito mais trabalhos, né? Fantástico, e parabéns pelo trabalho Obrigada. que você desenvolve, professora. Isso aqui melhora demais a vida das pessoas e usar a tecnologia para isso eu acho que é algo fantástico, meus parabéns. Professora, isso aqui é um joelho, né? Isso. O que seria isso aqui, professora? Esse daqui é um biomodelo de um tipo de fratura que acontece em membro inferior. Então, é um projeto de iniciação científica de um aluno de engenharia biomédica, ele está no último ano de engenharia, e ele quer fazer kits impressos na impressora 3D de fraturas. Então, tem mais ou menos 6 tipos de fraturas principais no joelho que acontecem. Então, ele quer fazer esses kits que vão ser utilizados pelos médicos na residência, para entender os tipos de fratura e as soluções para essas fraturas. Então, para entender as características de cada um. Isso, para entender as características de cada um, porque hoje tem uma dificuldade muito grande na área médica de ter as estruturas cadavéricas, né, para fazer análise. Às vezes elas já perdem as características e com a impressora 3D a gente consegue reproduzir, inclusive, os traumas que acontecem no corpo, as patologias. Então o médico vai ter ali um kit da fratura 1 até 6 e vai ter os kits também de placa, pino, que ele vai usar para fazer essa correção. Não, e vai ajudar com certeza o entendimento deles, né? Isso facilita demais. E ajuda também o entendimento do paciente. Do paciente, né? Que sabe ele vai explicar, dele, olha, se o paciente às vezes ele fica preocupado quanto tempo vai demorar a cirurgia, quanto tempo vai demorar a reabilitação. Se ele tiver a noção de realmente o que é que o médico fez, ele até fica mais consciente do que foi feito na perna dele. Parabéns. Professora, e isso aqui é do braço? Esse daqui é uma órtese para membro superior.
que é para utilizar para fraturas dessa região aqui do antebraço. É mais ou menos parecido com a ideia aqui de substituir o gesso na imobilização do bebê. Né? Tem determinados tipos de fratura em que, se ela tiver uma tala mais resistente, que tiver um apoio, a pessoa pode utilizar, a pessoa poderia utilizar 3 semanas de gesso e depois 3 semanas da tala. Então, essa órtese aqui que a gente está fazendo. E o diferencial dela em relação assim, no comércio não tem, né? Tem só uma empresa ou duas que vendem de coisas parecidas. Ou ela deveria ser personalizada, de acordo com o braço da pessoa. Certo. Mas nós temos um banco de imagens de membro superior. Então, a minha aluna está desenvolvendo equações a partir desse banco de imagens para definir modelos de tamanho PMG, a partir da altura da pessoa. Então, pela altura da pessoa, ela vai definir você é um M e o modelo M tem esse formato. Então, ela é impressa na impressora 3D plana e depois, com o soprador térmico, ela é moldada para adquirir as características específicas do paciente. Então, essa aqui nós já temos uma pessoa aqui em São José dos Campos utilizando, ela teve uma fratura aqui do punho, e ela, ao invés de ficar 6 semanas com gesso, ela ficou 3 semanas com gesso, e agora já está na primeira semana com a órtese. E é mais, então, bem mais confortável. Ela consegue tomar banho, por exemplo, ela pode, não aconselho molhar para não ficar água dentro, mas ela consegue entrar no banheiro e tomar banho melhor do que o gesso, com um saco para limitar. Fora o peso também, né? Que tem o esforço de ficar segurando. O calor também, que a gente está na época do inverno. Exato, o calor por isso que ela é vazada, assim, tem essa viabilidade. Então é um projeto que está em desenvolvimento, até o final do ano a gente espera já disponibilizar esse tipo de produto. Professor, uma coisa que eu fiquei com dúvida, isso aqui é tipo de um poliuretano? É um polímero, é um polímero. Né? Todos aqui eu acho que são PLA, é o ácido polilático. É um plástico que ele é feito derivado de produto vegetal. Então são milho, cana-de-açúcar, são as fibras, né? Então é um material que quando ele vai para o meio ambiente, que ele é jogado fora, ele pode ser reciclado, mas ele se decompõe num tempo um pouco menor do que o plástico derivado do petróleo. Então, assim, não é que ele vai se decompor rápido, mas ele vai ter um tempo bem menor do que um derivado do petróleo, e se tiver alguma condição específica, ele vai ser reciclado e pode ser reutilizado. Interessante. Professora, e esse arco aqui? Esse aqui, deixa eu tirar. Eu fiquei curioso também. Esse aqui é o projeto IJA, é um projeto que nós desenvolvemos bem no início da pandemia. Basicamente, nós utilizamos toda a expertise que nós tínhamos para fazer as próteses, nós utilizamos para fazer uma solução para atender os hospitais públicos do Brasil quando começou a pandemia. A gente começou aquele período da pandemia bem difícil, que ninguém sabia quanto tempo ia durar, um desespero dos médicos morrendo, né, nos hospitais, porque não tinha uma proteção suficiente. Isso aqui é o protetor facial, né, que é chamado também de face shield. Então ele é preso aqui, tem uma folha de acrílico, então impede que durante a fala, mesmo com a máscara, os aerosóis entrem em contato dos médicos que estavam atendendo os pacientes. Nós conversamos com médicos do Hospital São Paulo e eles falaram que não tinha isso no hospital e nem tinham de comprar numa grande quantidade, porque não é um dispositivo de uso comum, era só na área de infectados, mas com a Covid passou a ser necessário da porta do hospital até o final. E aí nós juntamos pessoas do Brasil inteiro que tinham impressoras 3D em casa, fizemos um apelo que as pessoas ajudassem, então cada pessoa ficou imprimindo na sua casa, depois a gente desenvolveu a logística para coletar esses arcos, né, impressos. Teve uma empresa grande aí da área de escritório que deu todo o estoque que tinha de material. Teve uma hora que a gente acabou com os PVCs que tinha no mercado, porque eles eram utilizados para escritório, né, para pastas. E a gente acabou porque a gente conseguiu receber todos de doação. Depois foi toda uma dificuldade para conseguir transportar esse material. Fazer distribuição para o Brasil inteiro. No Brasil inteiro, principalmente nas regiões mais afastadas. Então nós fizemos a doação por terra, pelo ar e por mar. Então nós conseguimos da aeronáutica da FAB um avião fretado para fazer uma entrega de 4.000 protetores faciais no Amazonas, não só para os médicos, mas para os índios daquelas regiões ribeirinhas que vivem mais afastados e que para eles é difícil usar a máscara, né? Então na época eles estavam usando só o face shield para proteger um pouco, melhor do que não utilizar nada. E esse projeto ele está disponível na internet, chama Projeto IJA, qualquer pessoa pode baixar, imprimir. Agora já não é mais tão necessário, porque os hospitais se organizaram, né? O próprio Ministério da Saúde fez uma compra grande e forneceu. Mas a gente acredita que supriu uma necessidade pontual naquele momento.
Vocês com certeza melhoraram a vida de muita gente, evitou muita contaminação, com certeza, com esse trabalho que vocês fizeram. Porque na época realmente os médicos não tinham nenhuma imunização, né? Não tinha vacinação, não tinha previsão de quando é que ia acontecer. E tudo isso de casa, né? Todo mundo trabalhando em casa, sem ter contato físico. Professora, quem quiser saber um pouco mais sobre o projeto Mon 3D e outros projetos, né, como que faz para ter essas informações? No Instagram do Mon 3D e tem também o site do Mon 3D. Acabou que o Mon 3D ficou o projeto principal, certo, e ele acabou englobando os outros. Eu tinha até uma página separada, chamava Biomecânica e Tecnologia Assistiva, mas a gente acabava postando tanto no Mon 3D que ficou tudo no site do Mon 3D. Então tem o site que é do www.mon3d.com.br e tem também o Instagram onde eu vou colocando sobre os outros projetos. No Instagram é só colocar Mon 3D que já consegue E aí tem também o meu Instagram, que é Maria Elisete Cunca, com underline entre os dois nomes. E no meu Instagram também a gente vai atualizando sempre todas as informações. Faltou falar desse projeto aqui ainda, só o último. Ah, sim, professora. Essa daqui é uma prótese de mama que a gente está desenvolvendo um projeto para fazer doação para mulheres mastectomizadas. Então, as mulheres que passam por todo aquele tratamento de câncer, passam por uma mastectomia, elas têm muito problema em relação à autoestima, porque elas perdem uma parte do corpo e essa parte do corpo faz falta. E aí a gente está com um projeto para desenvolver diferentes possibilidades para fazer as próteses. O molde dessa prótese de mama é feito na impressora 3D e ela é feita em silicone de grau médico. Fantástico. Professora, mais uma vez, parabéns pelo trabalho que a senhora vem desenvolvendo. Então, pessoal, acompanhem o trabalho da professora, né, de toda a equipe dela. E, pessoal, chega ao fim de mais um programa Avanço Tecnológico. Continue acompanhando toda a nossa programação da Fink TV, canal 25 e 525 da Clarinet. Um grande abraço, até o próximo programa Avanço Tecnológico.